Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Pessoal, aqui é o Vô Bigode do canal Dicas e Aventuras do Vô Bigode, trazendo mais um conteúdo para vocês aqui, ó. Estou aqui no meu galinheiro, com as frangas caipiras ali, os frangos bonitos. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui de outras idades também, né? Vou mostrar para vocês como fazer o convívio, a integração entre eles, de uma forma que eles se aceitem. Então eu vou explicar para vocês aqui, vou conversar com vocês um pouco, aguardem. Então, como eu estava falando, aqui ó, olha que frango bonito, ó. Esse aqui é Rod, olha só, muito lindo. Esses frangos aqui tem mais ou menos 4 meses, por aí, tá? Tem umas frangas ali bonitas também, ó. Então nesse espaço aqui, pessoal, espaço de 4 por 3, eu tenho 9 entre frangas e frangos, né? Na faixa de 4 meses, né? E aqui, ó, é o espaço onde elas dormem. Olha só. Aí eu quero explicar para vocês que eu tenho uns franguinhos aqui de 1 mês e pouco, olha só. Nós tá no ninho aqui porque eles se entuam, sabe, pessoal? Então o que acontece? Os animais, eles formam grupos. E as galinhas também são assim, né? Então, o ser humano é assim. Então, isso é da natureza do ser humano e do bicho também. Porque eles formam grupos mais ou menos da mesma idade, homogêneo. No ser humano, os grupos se formam com o tipo de assunto que agrada a todo mundo, faixa etária. Então, tem exceções, mas o normal é se reunir em grupos que são mais ou menos homogêneos, né? Então aqui ó, é o galinheiro onde elas dormem, né? E aqui eu tenho uma, olha só, isso aqui é um gaiolau onde eu crio os pintinhos, né, quando estão pequenininhos. Aqui é separado, tem a fininha, tem aqui a água, tem a ração, aqui pó de ração, né? Então o que que acontece? Aqui tem 2 frangas grandes que entraram aqui, e aqui tem 2 pequenininhas. Então a diferença de idade é de uns 2 meses, pessoal. Então essas aqui já estão, como diz lá, enfeitando para botar, né? Então daqui 1 mês mais ou menos já estão botando. E essas aqui são de 1 mês e pouco. Então a diferença delas é de quase 3 meses de idade. Então o que que acontece? Olha só o convívio. Aí uma briga que soltei, a gente tem que ir aos poucos. Interessante, pessoal, que as grandes, ela não é que ela bate, briga, porque os outros são pequenos, eles não continua a briga. Então quando aquela máxima, quando um não quer, 2 não briga, é verdade, sabe? Então nos animais também é assim, olha só. As maiores se impõem, ó, não há briga porque os pequenos rejeitam a briga, né? E acaba tendo um convívio no mesmo ambiente. Então o que acontece? Eu queria mostrar para vocês, porque quando a gente coloca pintinhos de granja, então geralmente são tudo de uma idade só. Então eles convivem, eles acabam crescendo na mesma época e não há esse tipo de rejeição. Quando existe um espaço pequeno e muitas criações, então pode acontecer até o canibalismo, mas olha só, olha que maravilha. Então esses aqui são os que já tem 4 meses, né? Tem uns frangos bonitos, tem umas frangas. Isso aqui, pessoal, foi chocado na chocadeira. Então, quer dizer, eu coloquei os ovos na chocadeira, tirou, né? Não chocam todos, mas tirou uma quantidade boa. E eu estou criando aqui, são caipiras, né? Que eu tirei do meu quintal mesmo. Os pais desses aqui, a maioria desses aqui são um Rod Island Red, que é legítimo, né? Que eu peguei de um amigo meu. E esse aqui saiu bem o pai dele, esse e aquele outro de lá também. Então os outros saíram mais ou menos de um outro galo que eu tinha, mas são tudo caipira. Então tem uma resistência maior, né? A gente tem que cuidar, claro, mas eles são mais rústicos, né? Então, eu queria mostrar para vocês o convívio, né? Que conseguem, né? Então, quando vocês tiverem que misturar, procure misturar depois de 1 mês, mais ou menos, que eles já estão resistentes, mesmo que os outros biquem eles, os mais velhos, não vai causar dano, porque eles vão ter sequela, né? Não vão encarar a briga, porque são pequenos, mas vão acabar se convivendo
entre eles e acabam se aceitando. Então, tá no mesmo ambiente, né? Aqui é a parte que dorme, que eu falei com vocês, e tem aqui. Aqui já é mais diferente, porque aqui, ó, aqui já é outro galinheiro que tem o galo já que tem as galinhas que botam. Então esse galo aqui, eu pus uma franga aqui, então, para subjugar a franga, para cruzar, então ele bate nela, as outras galinhas batem, então eu tirei porque ela também, foi só um experimento que eu fiz. Então eu nem gravei porque começou a bater, aí sim, aí já é bater. Então você tem que esperar as frangas estar maduras para começar a botar, cantar, e você coloca porque aí não tem muito problema, porque a rejeição é menor e elas já estão maduras para botar. Então você vai ter um convívio melhor. E aqui, pessoal, minha área aqui, eu tenho uma área aqui de mais ou menos 100 metros quadrados, vou mostrar para vocês, que eu vou soltar eles, até para ter espaço melhor para eles conviverem, né? Porque quando você cria só num galinheiro fechado, então o espaço é pequeno, acaba eles se encontrando muito e acaba tendo outra briga, né? Mas aqui eu tenho um espaço aqui maior, eu estou reforçando a cerca aqui, porque essas madeiras aqui são madeiras não são tratadas. E aí eu estou colocando de novo, tem uns 3 anos que eu fiz essa cerca, essa tela. Então eu vou dar um reforço aqui, né? Essas madeiras que estão aqui, ó, mais eretas, que são as novas. Eu coloquei um pouco de óleo queimado no pé delas, né? Deixei de molho uns 3 dias, para durar um pouco mais, né? E aqui é a área que eu tenho aqui uns pelos de frutas, aqui tem cana, tem mato. Então as galinhas caipira, elas precisam ter contato com a natureza, porque se deixar só fechado, então tira a natureza delas, né? Porque elas são animais que têm mais assim, facilidade de conviver no meio assim, do mato. Então você tem que fazer um cercado, né? Para você controlar, para não entrar predadores e coisa parecida. Aqui tem pé de amora também, ó. Elas acabam comendo, olha só como é que cai. Então até os passarinhos não dão conta. Aqui tem pé de... Aqui também um pé de acerola, né? Está começando a dar uma acerola. Então sempre os animais vão comendo essas coisas, criando defesa, né? Alimentando de coisas naturais. Como um bichinho, uma aranha. E acaba se criando os bichinhos com menos ração, menos dificuldade, fica mais barato para você cuidar, porque os bichinhos comem direto. Então eu não deixo passar fome não, porque o bichinho não pode ficar com fome, né? Então a gente põe ração à vontade. Mas aqui esse espaço aqui é o espaço para criar, vou criar ao todo tem parece 20 e poucas, né? Entre as mais velhas e os médios menores. Então esse espaço aqui vai ser para elas ficarem à vontade e vão dormir naquele galinheiro. Então eu queria mostrar para vocês o convívio, né? O espaço que eu estou criando aqui, né? Como falei, vou pôr tela aqui, ó. Estou reforçando a cerca, reformando, né? Para elas ficarem nesse cercado aqui e não ter problema de ir para o quintal do outro. Entrar no meu quiabal também, que as formigas estão comendo, mas a formiga come um pé ou outro, né? A galinha vai ciscar e vai destruir tudo. Elas não comem a folha de quiabo, mas acaba ciscando e matando os pezinhos. Então isso que eu queria mostrar para vocês, né? Uma dica, né, de como enturmar as galinhas caipiras, né, por fase etária, né? Então você pode colocar a partir de um mês, junto com os mais velhos, mas num espaço maior onde elas tenham condições de se enturmar entre grupo e acaba convivendo. Então aqui, ó, a parte onde eu coloquei o óleo para a madeira ficar com um pouco de tratamento. E aqui são os bichinhos, olha só. Fechar o vídeo mostrando para vocês essa turma aqui, porque é muito legal, pessoal, olha só. Ó, fica com a imagem aqui dos frangos mais velhos, aqui tem os menores ali, ó. Quer dizer, estão no mesmo ambiente, no mesmo galinheiro, né? Mas já separaram em grupo, ó. Mas vão se enturmando e vão convivendo. Assim, igual o ser humano também, né? Vão se enturmando. Então, eu achei interessante passar para vocês que querem criar galinha caipira aí, ó, pode seguir essa dica aqui que dá certo, tá bom? Abraço e paz, Deus abençoe. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha, tá bom? Abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe, fica com Deus.